Boa noite, ouvintes, pessoas que acompanham o meu canal Colossenses 2:8. Por intermédio desse vídeo eu queria comentar um assunto muito importante e abrangente em toda nação cristã. Toda pessoa que se considera uma pessoa cristã deve ouvir no que diz respeito ao que eu tenho para falar. O assunto que eu quero comentar hoje é por que as igrejas evangélicas de hoje, do tempo contemporâneo que estamos vivendo, não dão um estudo, um panorama, um prisma para as ovelhas sobre o assunto pertinente à cristologia de Cristo. Nós sabemos que o assunto no que diz respeito à cristologia de Cristo é um assunto completamente voltado e dedicado e direcionado à pessoa e à divindade de Jesus Cristo. Porque não são todas as igrejas que pregam, que ensinam o assunto no que diz respeito à cristologia de Cristo. Porque esse assunto de Jesus Cristo, ensinamento a muitas igrejas, por muitas das vezes, por quase todas, quebra completamente alguns protocolos, algumas heresias, alguns achismos e algum secretismo que é ensinado e atuado em algumas igrejas. Por exemplo, quando nós estudamos no que diz respeito à cristologia de Cristo, nós ensinamos e nós aprendemos que todo louvor, a palavra louvor, significa elogiar. Elogiar a Deus, elogiar a Cristo. Então, quando eu ensino à igreja sobre o assunto cristológico, da divindade de Cristo, que todo ser humano, toda espécie, tudo aquilo que respira deve voltar a sua adoração a Cristo, eu tenho que ensiná-la que todo louvor que o coral canta, que o grupo canta, que as crianças cantam, que a igreja canta, é um assunto, é um louvor completamente voltada à pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós encontramos muitos louvor questionando a Deus, perguntando a Deus o porquê disso, o porquê podes me amar, porquê você me ama, porquê que eu tenho que ser santo e etc. O assunto pertinente a louvor é voltado completamente à pessoa e adoração a Jesus Cristo. Nós não louvamos perguntando a Deus, nós louvamos adorando e exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Todo louvor cantado, ensinado, entoado na igreja, seja por quem for, deve ser voltado à pessoa de Jesus Cristo, e não é o que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas acham que está louvando pedindo coisas a Deus. Você não louva pedindo coisas a Deus, embora você acredita que toda bênção vem de Deus. Você louva quando você exalta, elogia a pessoa de Jesus Cristo. Outro assunto muito interessante, porque muitos pastores, muitos ensinadores não ensinam no que diz respeito à cristologia de Cristo, é porque quando o ensinador, quando eu ensinamos as ovelhas, ensinamos a igreja a cristologia de Cristo, nós temos que ensinar no que diz respeito às pregações do Evangelho. E quando nós ensinamos a respeito da pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é voltada completamente à pessoa de Jesus Cristo. Sim, toda a pregação, todo ensinamento deve ser voltado na pessoa de Jesus Cristo, porque só Ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Não existe pregação de Cristo não é mencionado. Não existe pregação onde Cristo não é o centro. Existem pregadores e ensinadores que pregam 2 horas de pregação, sua meia, sua paletó, e Cristo em momento algum é mencionado na sua pregação. Isso é tudo menos uma pregação. Existem ensinamentos que Cristo não é o centro. Existem ensinamentos que Jesus Cristo não é o centro. E se Jesus Cristo não é o centro da pregação de um pregador, isso não é uma pregação, porque todos nós devemos pregar a Cristo. Hoje se ensina tudo na igreja, menos Jesus Cristo na pregação. Hoje se prega tudo nas igrejas, menos Cristo. O pregador prega sobre você, o pregador prega sobre mim, o pregador prega sobre nós. E não se trata de nós. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para o povo e a igreja de Jesus Cristo é poder de Deus. Nós vemos Paulo dizendo em todas as suas cartas que quando foi pregar ao mundo, à Europa, nada se tratou no que diz respeito a ele ou a ninguém, mas a saber Cristo este crucificado. Por isso que o nome do meu canal é Colossenses 2:8. Depois você pode ver e verificar qual era o assunto do ministério do apóstolo Paulo,
Por que ele se tornou o que se tornou? Um grande apóstolo, um grande homem de Deus, um grande mensageiro da justiça. Homem este que escreveu 12 cartas paulinas, completamente cristocêntrica, onde todo o assunto de Paulo era saber Cristo este crucificado. Ele mesmo vai dizer que se fez de tudo para com todos, em questão de ganhar algum, para anunciar Cristo crucificado. Como um dia Paulo entrou na cidade de Atenas e estava ali uma placa escrito o Deus desconhecido. Então Paulo ali se faz de tolo para pregar Jesus Cristo. Toda pregação, seja ela no domingo, até nesse tal culto de família, deve ser mencionada a pessoa de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho não é para me entreter. A mensagem do Evangelho não é para te entreter. A mensagem do Evangelho não é para entreter a família que nos cultos ali estão. A mensagem do Evangelho tem que mencionar a Jesus Cristo, independente se eu vou ficar feliz ou não. Há quem diga que a mensagem do Evangelho não ofende. Eu quero te dizer que sim, a mensagem de Deus, ela ofende. A mensagem de Jesus Cristo, ela ofende na seguinte forma: de aborrecer a nossa natureza, aborrecer as minhas atitudes primárias, que é atitude de pecado. Como diz o salmista Davi, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então sim, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem bíblica, é um contrassistema. Ela nos ensina, nos orienta que nós cristãos a gente nada contra a correnteza deste mundo, desse sistema dirigido pecaminoso pelo maligno. Então sim, a mensagem do Evangelho, ela confronta a mim e confronta a você. Tudo em questão de nos libertar do pecado, da maldição da morte e nos levar em direcionamento a Deus. Então esse é um dos motivos porque as igrejas de hoje não ensinam cristologia, a divindade de Cristo. Se ensina tudo, como ser um bom empreendedor, 10 passos para o sucesso, 8 maneiras de obter a vitória, 4 passos para ser bem sucedido e uma maneira de ficar rico. Eles ensinam tudo, mas não ensinam a divindade de Cristo. A Bíblia nos orienta em todo o Testamento, o primeiro e o Antigo e o Novo. Ele sempre volta a humanidade a Jesus Cristo. Até o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Já no livro de Gênesis, Deus disse a Satanás: da semente da mulher virá um, que tu ferirá o calcanhar e ele te esmagará a cabeça. Nós vemos Cristo sendo mencionado na criação do universo, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É uma ordem indicativa à pessoa de Jesus Cristo, que compõe a Trindade. Então toda a igreja que eu congrego, que você congrega, que todos nós congregamos, para ser chamado de igreja, Cristo deve ser mencionado, deve ser pregado nos louvores, nas pregações e nas metodologias. Todo ensino que é chamado de ensino bíblico deve ser voltado à pessoa de Jesus Cristo. Igreja não é um quarto escuro onde nós colocamos um monte de cadeira e ali por intermédio de desabafo, por intermédio de questões pessoais, nós se identificamos. Não. Igreja, Cristo é o centro e o trono dele está no meio desta igreja. Não é onde nós se identificamos, se achamos, se compreendemos. Não, nós estamos na igreja para exaltar a pessoa de Jesus Cristo, para aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, não para questioná-lo. Por quê? Porque tem muitos louvores, né, que ensina você a cantar por quê? Não, nós adoramos, nós aceitamos a mensagem da cruz, nós aceitamos Jesus Cristo por aquilo que Ele é e porque Ele representa para a tua igreja. Então toda igreja, no louvor, nas pregações, nas metodologias, Cristo é o centro de todas as coisas. Há quem diga por aí que o universo ele gira em torno de nós, que devolve para nós aquilo que nós plantamos, que nós atraímos todas as bênçãos do universo. E eu queria te dizer que a Bíblia nos orienta que Cristo é o centro do universo, que todas as coisas, que a ordem do espaço e tempo respeita Jesus Cristo. Não foi Ele mesmo que parou o sol, que fez retroceder no tempo do rei Ezequias? Não foi Ele que parou a terra no tempo de Josué? O universo respeita a Cristo, é direcionado a Cristo, porque Ele o criou todas as coisas. Todas as coisas é estabelecida, todos os astros elementares do mundo é sustentado pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Então essa ideia que o universo gira em torno de nós, que devolve para nós o que nós plantamos, isso é uma heresia. O universo respeita a Cristo, porque Cristo o criou.
Todas as coisas direcionadas a Jesus Cristo. Respeita Jesus Cristo. E a Bíblia mesmo vai nos dizer que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo na minha igreja, Cristo na tua igreja. Cristo na minha casa, Cristo na tua casa. Cristo no meu trabalho e Cristo no teu trabalho. Todo o assunto é voltado à pessoa de Jesus Cristo. Não cante melodias que Jesus Cristo não é mencionado e nem exaltado. Não se edifica e não se baseia em pregações onde você é o centro, mensagens antropocêntricas, onde o homem é o centro e não é cristocêntrico. Essas mensagens não é de Deus. Talvez você pode estar se perguntando, então quer dizer que se eu escutar uma pregação de 1 hora ou 10 minutos e Cristo não for mencionado, essa pregação não é de Deus? Não. Por quê? Porque ninguém vai ao Filho se o Pai não enviar. E ninguém vai ao Pai se o Filho não enviar. Esse Filho é Jesus Cristo, aquele homem simples de Nazaré, que hoje é o resplendor da tua igreja. Então que o meu coração, quando eu falo coração, é a sede da vontade, dos desejos, da inteligência da alma, do nosso ser, seja voltado à pessoa de Jesus Cristo. Que todos os cânticos e louvor que saem do meu e dos teus lábios seja exaltando a soberania de Jesus Cristo. Não exclamando, pedindo nada ou perguntando por quê, só exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Que toda pregação que nós escutarmos, todos os ensinamentos que nós escutarmos e adquirir para mim e para a tua vida, seja pregações cristocêntricas, onde Cristo é o centro, digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Dificilmente você escuta um pregador pregando sobre os 24 anciões, que de forma linda, que de forma tremenda, João observa-os, e eles estão fora do trono, encurvado com o seu rosto em terra, tirando a coroa da cabeça, levando em direção à pessoa de Jesus Cristo, colocando na cabeça de novo e dizendo: digno és de receber poder, honra e glória, porque tu criaste todas as coisas e todas as coisas tu criaste. Até um ancião que está no céu, vestido de glória, com o corpo transformado, num trono com a coroa na cabeça, se acha indigno de se sentar num trono, de usar uma coroa, e se levanta daquele trono e se prostra com o seu rosto em terra e se direciona aquela coroa na direção da pessoa de Jesus Cristo e louva pela beleza da tua santidade. Quem dirá nós, pobres mortais, que precisa da graça de Cristo? A salvação não é por mérito, é por graça. A minha vida e a tua vida, a minha adoração e a tua adoração é voltada na pessoa de Jesus Cristo. Não cante louvores antropocêntricos e não se edifica com mensagens antropocêntricas. Cristo é o centro da nossa vida e da nossa adoração. Deus te abençoe.